Senhor ouviu a adoração do seu povo neste lugar. Quantas declarações lindas nós fizemos neste lugar. Que o Senhor receba no seu trono de graça palavras proferidas pelos teus servos, teus amigos, de que a gente quer, Pai, essa presença que supre, essa presença que coloca tudo em ordem dentro do nosso ser. Ah, Pai, ouve o clamor da tua igreja, ouve o clamor dos teus servos, e ao seu clamor, ao clamor do teu servo, o Senhor não rejeita. A tua palavra, ela promete que aquele que clama, o Senhor vai ouvir. Clama a mim, responder-te-ei. O Senhor vai anunciar algo sublime acima de nós, para que os nossos caminhos sejam direcionados e endireitados pela tua palavra. Nós nos movemos e existimos pela tua palavra. E é por isso que estamos aqui, Senhor Deus. É uma noite de profecias. É uma noite profética. É uma noite em que nós marcamos o encontro para sermos tratados pela tua palavra. Palavra que é viva, restaura, salva, santifica, alinha o nosso coração ao seu coração. Essa é uma noite, ó Pai, em que nós vamos ser mais modificados para a glória do teu nome. Ah, Pai, queremos ser tratados pela tua graça, queremos ser tratados pelo teu amor, queremos ser tratados pela sua misericórdia, queremos ser tratados pela sua santidade, atributo extraordinário do Pai. Tu és santo, Pai, e na tua presença nós somos convidados a modificar a nossa maneira de ser. Na tua presença nós somos convidados a se render, porque em nós não há nada de bom, Senhor, senão pela sua luz. Em nós não há nada agradável. Pela geração caída, pela geração adâmica, pelo reino perdido, mas sob a tua luz, Senhor, nós somos restaurados. Não restaurados por aquilo que sonhamos, mas restaurados à imagem e à semelhança do Senhor. Pai, hoje é um dia de restauração. Pai, o Senhor vai abrir a porta da palavra, eu creio. Senhor, nós vamos ser restaurados à sua imagem. Pai, o Senhor vai restaurar o amor perdido. O Senhor vai restaurar, Senhor Deus, a autoestima perdida. O Senhor vai restaurar os corações como filhos amados do Pai. Senhor Deus, a gente não pode esquecer, a gente nunca pode esquecer que aqui é a casa do Pai. Aqui o Abba Pai nos recebeu. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, o abraço do Pai coloca tudo em ordem. Chega, andareia nós. Abraça-nos, Pai. Abraça-nos, Pai, com amor eterno. Deus, abraça-nos. Abraça-nos, Pai. Como aquela criança que corre, como se não tivesse saído. Eu quero o Pai, eu quero ser abraçada pelo Pai. Papai,
Só o Senhor tem a palavra da verdade. Só o Senhor tem a palavra da verdade. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor sabe o que nós estamos precisando nesta noite. A boa medida, a boa medida, a boa medida. O Senhor sabe a boa medida. Mas a gente sabe na tua palavra que ela vai ser sacudida e transbordante. Sacudida e transbordante. Ah, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, Tu tem o senhorio das nossas vidas. A nossa mente, o nosso intelecto, coração, alma, corpo, se rende à autoridade do Teu senhorio. Ah, papai, nos rendemos à autoridade do Teu senhorio. Fala aquilo que apraz ao Teu coração. Fala aquilo que apraz ao Teu coração. Nos rendemos completamente ao Senhor. Nos rendemos completamente ao Senhor. E que a terra do nosso coração nesta noite seja mexida, adubada, ungida, preparada para a semente cair em boa terra e germinar 100 por 1 para a glória do Teu nome. Ah, Jesus, prepara mentes e corações para ouvir a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Podeis assentar, podeis tomar o seu assento. Podeis tomar o seu assento. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Eu estou que não me estou aguentando aqui em cima. Eu estava ali no banco e falei assim, Senhor, sério que eu vou ter que entrar em campo? Estava tão gostoso ouvir a presença de Deus, sentir a presença de Deus. E quando eu estava ali no banco, Deus falou assim comigo, Adriana, eu habito em 2 lugares. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, se você estava louvando, a igreja estava adorando, Deus habita nessa atmosfera, no meio dos louvores. E aí Deus me levou lá no início, quando ainda Deus não tinha descido à terra para formar o seu segundo projeto, porque o primeiro projeto de Deus começou no céu, com os anjos, nas dimensões celestiais. E aí Deus me fez esse link que Deus habita no meio dos louvores, porque Ele mesmo criou a atmosfera de adoração. E aí depois Deus me mostrou em pensamento, em raciocínio, em memória, de que Deus também habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Gente, isso dá uma moral para nós, vocês não têm ideia. Mas uma moral em Deus. Eu vou dizer para vocês, eu não tenho moral nenhuma diante de Deus. Moral nenhuma humana, mas Ele me dá. E em Deus nós temos moral. Você é templo do Espírito Santo. Eu não sei o que te falaram. Eu não sei que vozes você ouviu, que fez parte da sua imagem pessoal. Mas eu quero dizer nesta noite, como noite profética, para você, irmão, para você, igreja, para você, amigo que está ao alcance de nossas vozes, que existem muitas vozes que às vezes
transforma o que Deus quer falar, mas Deus está dizendo que você é templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Deus habita em você, isso muda todo o cenário. E quando a gente está na presença do Senhor, a gente vê o seguinte, o quanto nós somos pequenos e quanto a sua glória é grande. Mas o que me deixa assim, admirada, é que Deus, mesmo sendo grande, Ele tem projetos conosco, sendo pequenos e limitados. Isso me mostra que não sou eu que tenho valor, mas é Ele. Se brilha Cristo em mim, é porque é por Ele. Se Deus muda a minha história, é por Ele. Ah, gente, se a gente entendesse um pouquinho dessa dimensão do reino, irmãos, muita coisa seria diferente. Mas eu louvo a Deus porque a palavra, ela vai chegar e ela vai fazer mudanças na sua vida, porque a Bíblia diz que ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Isso me faz ao mesmo tempo ficar preocupada, mas tranquila, porque não sou eu apenas limpo a minha fonte, eu limpo a minha vida, eu faço os meus horários, eu cuido do meu corpo, e eu preciso ser um canal limpo para a glória de Deus, mas a glória é dele. A glória é dele, nós somos apenas canais, nós somos apenas um lugar de passagem da glória de Deus, e Deus vai passar aqui, vai derramar aí, eu creio. Eu gostaria de ler com vocês o livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Isaías é o profeta maior, aquele homem que profetizou por mais tempo, aquele homem que serviu a Deus por um período de tempo em um território onde Deus tinha orientado. E Isaías está entre os profetas maiores. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores. E Isaías 11, 1, 2 vai dizer assim: o ramo de Jessé, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e suas raízes brotará como um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. E o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que traz conhecimento e traz temor do Senhor. Gente, quando Isaías profetiza para esse tempo, dizendo que a geração passada de Israel olhou para a direção que Deus não estava indicando. Queridos, é muito importante nós sermos obedientes à direção que Deus está nos dando. Hoje Deus nos trouxe ao coração, através de um encontro, que Deus está nos convidando a voltar à simplicidade, voltar ao primeiro amor. A gente precisa voltar à nossa história, ver aonde nós nos perdemos, e a gente precisa se achar. A palavra ela é clara em dizer que a gente precisa ser simples como uma pomba e prudentes como a serpente. A gente vê dois extremos. Simples como uma pomba, ela está lá tão tranquila, a gente pode se aproximar devagar e parece que ela não percebe. Ela só percebe quando a gente está perto. Um ser tão frágil. E a palavra de Deus vai dizer que a gente precisa ser simples como uma pomba e prudente como a serpente. A gente precisa estar atento ao que Deus está falando, mas ao mesmo tempo que a gente precisa ser prudente, porque Deus está nos enchendo, Ele está lembrando que a gente precisa ser simples.
Eu não posso esquecer de onde eu vim. Eu não posso esquecer que eu estava no pecado e que o pecado me consumia. Ah, Adriana, mas que vida você levou? Não, dentro de nós tem a natureza adâmica. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Na minha carne não tem nada de bom. A minha carne deseja aquilo que é contrário ao Espírito. E Deus nesta noite está dizendo: volta ao primeiro amor. Volta no lugar em que você foi resgatado. E não esqueça que eu te amei, eu te atraí. Você foi atraído por amor. Você foi atraído pela graça, favor imerecido. Eu posso caminhar com Deus, eu posso ter anos de vidas com Deus, mas mesmo assim, fui resgatada pela graça. Não interessa o que eu sou, exatamente. Eu não posso esquecer de onde Deus me tirou. Mas Adriana, que vida é essa? A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Queridos, a atmosfera coopera para a sua derrota. A atmosfera da terra coopera para a sua derrota. Mas eu quero dizer que essa é mais uma noite profética e que Deus vai começar uma nova atmosfera na sua vida, a atmosfera do reino. E aonde o reino vem, brota renovo. O novo Israel entristeceu o coração de Deus. A gente vê os reis, a gente vê alguns sacerdotes, o povo de Israel entristeceu em algumas vezes o coração de Deus. Às vezes a gente olha para o passado e fala assim: meu Deus, que povo é esse? Parece até que eu nunca estive aqui, irmãos. Não está diferente não. Eu não estou falando e não estou acusando, é uma constatação da realidade. É uma constatação da realidade. Os tempos mudaram, mas o homem continua o mesmo. Na nossa carne há um grito por independência. Há um grito por dizer que eu posso, eu consigo, eu faço. Mas a palavra de Deus, a atmosfera do reino vai dizer, Jesus vai dizer: querido, quem te iludiu? Que voz que te iludiu que você pode. A palavra de Deus diz, Jesus falando pra gente: sem mim nada podeis fazer. Quanto mais cedo eu entender isso, mais cedo Deus vai me carregar no colo e vai me colocar em lugares altos se necessário for. Ah, meu Deus. Às vezes a gente perdeu algumas lições. Quando nós falamos de conhecimento, quando nós falamos de informação, lembramos da escola. Você não vai para o ensino médio se você não passar pelo ensino fundamental. Você não vai. Você tem que passar de alguma forma, ou uma prova, ou conteúdos. Irmãos, em Cristo a gente não vai para o nível de milagres, de propósitos, de sobrenatural, se a gente não passar por aquilo que é fundamental. Reconhecer que somos pó, reconhecer que somos frágeis. Paulo vai dizer: nós somos como um vaso de barro, e que a glória do Senhor é Ele que enche esse vaso, porque é de barro, irmãos, é de barro. Aqui nessa vida eu tenho que tomar cuidado aonde eu piso, porque senão eu me quebro. Eu tenho que cuidar
do que eu penso, senão eu me quebro. Eu tenho que cuidar do que eu vejo, senão eu me quebro. Eu tenho que cuidar onde eu piso, o que eu escuto, porque senão eu quebro. Eu sou vaso de barro. Mas, queridos, vaso de barro usado para a glória de Deus é excelência. A gente precisa entender os princípios do reino. Irmãos, os princípios do reino, eles são sequenciais. Eles são sequenciais. Aqui a palavra vai dizer que as raízes de Jessé brotará um renovo e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Esse renovo é Jesus, que veio da linhagem de Davi, dá um novo sentido à humanidade. Irmãos, essa Bíblia, ela é antiguíssima, mas ela continua sendo nova e renova todos os dias as nossas vidas. Então tem conhecimento aqui, ó, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. São verdades simples que precisam voltar para o nosso coração. A palavra ela é clara em dizer que do coração procede a fonte da vida. Onde está seu coração? Qual a intenção do seu coração? Quais são as motivações do seu coração? E aí ela vai dizer que esse Espírito do Senhor, ele vai repousar sobre Jesus. E o Espírito vai dar sabedoria e entendimento. E essa herança está com a igreja de Cristo hoje, amém? Porque a palavra ela é clara em dizer que se a gente crer, nós vamos fazer obras maiores que Ele. Gente, é um fenômeno isso. Aí a atmosfera do céu vai fazer parte desta terra. Eu gosto sempre de lembrar que Jesus, quando esteve aqui, Ele ensinou a oração do Pai Nosso, oração conhecida no mundo inteiro, em várias religiões. E Ele diz assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas tem crente querendo mudar. Ele quer que seja aqui na terra, ele quer que seja no céu como é aqui na terra. Fala Deus, age Deus, faça aqui, vai para lá. Irmãos, está quebrado em nome de Jesus. Deus é Senhor da igreja. O reino já está estabelecido e as regras também, os princípios também. Eu não mudo os princípios de Deus. A palavra de Deus vai dizer que os princípios do Senhor são imutáveis. Eu sou criatura de Deus. Ah, meu Pai do céu. Quando Deus levou Jeremias à casa do oleiro, Ele mostrou a Jeremias um homem trabalhando barro. E aí tem um livro muito interessante que diz assim: eu, um servo? Gente, o vaso não pode... Peraí, olheiro, aperta menos. Trabalha mais desse lado. Eu acho que eu queria ser mais fininha, ou queria... Gente, o vaso não tem autonomia para dizer ao olheiro o que ele vai fazer. O vaso se entrega, o vaso se rende, o vaso aquieta o coração. Eu estava estudando essa semana como que você ouve Deus, como que você traz milagres para a sua vida, como você traz bênçãos para a sua vida, como que os propósitos e projetos de Deus vão ser estabelecidos na sua vida. Quando o sobrenatural vai fazer parte do seu dia a dia, aleluia, quando você tiver intimidade com o Pai. Porque, irmãos, vaso não dá palpite para o Criador. Mas o Criador, ele fica tão afetado por um coração adorador, que a palavra de Deus diz que deleita-te também no Senhor.
Deleita-te no Senhor. Descansa nele. Descansa nele. E aí ele vai falar assim: o que está pulsando no seu coração? E Deus começa a nos ouvir. Mas primeiro a gente tem que se render a Ele. A palavra de Deus diz que é um coração contrito. O Senhor não rejeita. E pelo contrário, um coração soberbo. Quando eu digo que sei, quando eu digo que posso, já estou lá. Aí o Espírito Santo tem algum cuidado com essas pessoas, mas ele fala que há um coração contrito. O Senhor não rejeita, pelo contrário, atrai o coração de Deus. Então o vaso que é de barro, que tem um coração na mão do olheiro, o olheiro vai dizer assim: vem cá, vou te deixar escolher alguma coisa. Que cor que você quer que eu coloque dessa tinta aqui do barro? Você quer uma pedrinha? Você quer um acessório? Irmãos, Deus vai dando, Deus vai tratando. Sabe por quê? Porque Ele nos considera reis e sacerdotes. Deus separou para Ele um povo santo, um povo especial. É a menina dos olhos de Deus. Você é povo santo, separado, rei e sacerdote. Ou seja, é no nível de realeza. Mas Ele fez-nos barro para lembrarmos da nossa origem, de onde que nós viemos. Quando eu olho para a minha história, eu fecho assim: gente, só Deus, só Deus. A gente precisa voltar de onde nós viemos, onde Deus me alcançou, onde Deus me modificou. E a palavra vai dizer assim que esse renovo que brotará no tronco de Jessé, ele vai derramar sobre nós um espírito, ele repousará sobre nós, e esse espírito do Senhor. Gente, nós falamos de Jesus pelo Espírito do Senhor. Nós oramos e intercedemos por alguém ou por algum projeto pelo Espírito do Senhor. Por Ele nós somos, nós existimos e nós nos movemos. Quanto mais cedo eu entender isso, mais cedo vai ficar mais gostoso viver nesta vida. Porque, queridos, o que Deus tem nos prometido não é só para o céu. A oração vai dizer céu na terra. Tem gente esperando para fazer alguma coisa quando Jesus estiver próximo e levar ao céu. Gente, o céu na terra. A palavra de Deus vai dizer que nós, aqueles que amamos os justos, vai comer o melhor desta terra. É aqui que Deus vai começar a mudar a sua história. É aqui que Deus vai começar a mudar a sua vida. É aqui que Deus vai começar a trabalhar o seu ser, para que você seja um instrumento para a sua glória e para a sua honra. A nossa igreja tem um nome que é ousado. Todas as pessoas que aceitam a Jesus, elas são sal da terra e luz do mundo, mas tem outros nomes. A sal e luz, ela ainda tem esse nome, ou seja, nós já somos, e a nossa igreja tem essa marca. Gente, quando a gente está na mão do olheiro, deixa o olheiro trabalhar, as pessoas vão ver Deus em nós, e a luz de Cristo vai brilhar, sem aquela preocupação que eu tenho de produzir bênçãos, fake bênçãos, para que as pessoas vejam Deus em nós. A palavra de Deus vai dizer que as bênçãos do Senhor, elas vão nos seguir. Hoje eu estava lá no meu trabalho, e conversando com uma jovem, onde ela compartilhou que ela estava aplicando os princípios de Deus na vida dela. Eu fico fascinada. E eu falei para ela assim: no reino, você pisa e Deus dá o chão. A fé
É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que esperam. A gente pisa porque a gente crê. A gente vai pisando e o chão vai se formando. A gente vai pisando e as bênçãos vão nos seguindo. Mas, queridos, eu preciso pisar com as promessas, com o cumprimento das promessas que Deus já falou na sua palavra. Aqui ele vai dizer que o Espírito do Senhor repousará. Olha o verbo, irmãos. Não sou eu que vou colocar o Espírito. Eu vou entornar o óleo ungido, sei lá, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, o Espírito vai repousar sobre nós. E o Espírito foi repousado sobre Jesus, e ele esteve aqui nesta terra e está mudando o cenário, e continua mudando. Por que ele continua mudando? Porque segundo Paulo, ele vai dizer que agora não vivo mas Cristo vive em mim. Ou seja, aquele Cristo que habitou aqui entre nós, cheio de graça e de verdade, está dentro de mim, está dentro de nós, está na igreja. Oh meu Deus, oh Deus, Senhor, está dentro de nós. Está dentro de nós, cheio de graça e de verdade. Aí o mundo vai olhar para a gente e vai ver Jesus. Mas eu preciso me render. Essa semana eu estava meditando sobre um projeto que eu tenho estudado, orações que curam corações. E ali aquela palestrante vai dizer que o primeiro momento de ter intimidade com Deus é a meditação. Aonde o primeiro passo é me aquietar. Aquieta teu coração. Porque o nosso coração, ele quer gritar de várias formas. A nossa mente quer gritar de várias formas. Mas eu preciso me aquietar. E a palavra de Deus vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a sua vida. Serei exaltado sobre as nações. Queridos, quantos movimentos sociais nós temos vistos, porque o mundo jaz do maligno. Quantos movimentos políticos nós estamos vendo? Quantos movimentos econômicos? A terra está se movimentando, mas a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. E eu pergunto, como a igreja de Cristo está se movimentando? Como a igreja de Cristo está se movimentando? E eu vou dizer, o movimento começa no seu coração. O movimento começa quando você se rende ao senhorio de Cristo. Por que muitas igrejas ainda não atingiram o projeto na íntegra de Deus? Porque Deus entrou por aqui e talvez Ele tenha saído, mas Ele não entrou no coração. E Deus hoje está trazendo essa mensagem dizendo assim: você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar à simplicidade. Você precisa voltar aos primeiros passos. Quais são os primeiros passos? Eu preciso me aquietar para saber que Ele é Deus. Segundo, eu preciso abrir os meus olhos. Interessante que Deus, Ele é tão perfeito que Ele fez o dia e a noite. Ele fez a noite para a gente descansar. Você fecha os olhos, você entra no sono REM, é aquele sono profundo, que você está inconsciente, você descansa. Os que conseguem. Tem alguns na nossa sociedade, por tanto barulho que ela está fazendo, não consegue dormir. Mas eu digo para você, volta às origens, que Deus vai colocando tudo em ordem. Ele coloca o seu sono em ordem, Ele coloca a sua vida em ordem, Ele coloca seus pensamentos em ordem. Ele coloca tudo em ordem. E aí, você precisa se aquietar. E quando você acorda, você abre os olhos para você ver. Você vai ter que sair da cama, você tem que se movimentar. E eu me lembro que quando Jesus se encontrou com Paulo, aquele que achava que ele tinha visão,
Aquele que achava que tinha conhecimento, Deus tira a visão dele 3 dias. 3 dias. E aí depois de 3 dias, Deus abre a visão de Paulo. Abre aqui e abre lá. Deus quer ampliar a nossa visão. Para eu ter intimidade com Deus, primeiro eu tenho que me aquietar. Segundo, eu tenho que abrir a minha visão, tanto física quanto espiritual, para Deus falar ao meu coração. E depois Ele derrama rema. Aleluia, o conhecimento puro de Deus, aquele que ninguém vai te trazer, vai vir diretamente do trono de Deus. Aí, onde tem palavra, tem revelação. Onde tem revelação, tem direcionamento. Deus quer direcionar seus passos. Ele quer direcionar seus passos com o Espírito do Senhor, de autoridade. E queridos, olha só, o primeiro Espírito é do senhorio de Deus. Se você não tratar nesse nível, você não vai chegar no 7º nível. Gente, a Bíblia é linda. 7 Espíritos do Senhor escrito aqui, através do ramo de Jessé, em Isaías 11. Primeiro, senhorio de Deus. Ele tem que reinar sobre todas as coisas. Tudo em nós pertence a Deus. Se tudo em nós ainda não pertence a Deus, volta para o primeiro nível. Deus é Senhor. Deus é Senhor. O que está faltando a gente entender? Deus é Senhor. E quando a gente entender que Deus é Senhor, Ele vai nos fazer sábios. Ele nos vai fazer entendidos. Provérbios 20, 27 vai dizer que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, dentro de nós existe um farol de Deus esperando ser acionado para mostrar ao mundo que Ele é Senhor. O espírito do homem é lâmpada do Senhor. Deus está querendo conexão conosco. Deus está querendo conexão conosco. Isso não é impossível, isso é promessa. Deus quer conexão com o homem, intimidade com o homem. A gente precisa se aproximar de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aleluia. Quando Deus é Senhor, Ele fala conosco e transforma o nosso coração em corações sábios. E depois de sabedoria, Ele derrama entendimento. Ou seja, as coisas vão ficar claras para nós. Quantas pessoas nos procuram e perguntam assim: Adriana, como eu ouço Deus? Como eu vejo Deus? Como é que Deus fala? O que eu faço? Primeiro, reconheça o senhorio dEle. Nós não somos nada, sem Ele nós nada podemos fazer. E Ele vai derramar sobre nós o espírito de sabedoria, espírito de entendimento, de esclarecimento. Oh, aleluia. Quarto, Ele vai derramar sobre nós um espírito de conselho. Gente, conselho é orientação. Deus vai te dar orientação, e pessoas vão te procurar para ser orientados, porque você é sal da terra e luz. Queridos, procura alguma coisa num lugar escuro, você tem direção. Por isso que a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Luz revela as coisas ocultas e dá direção. Deus vai te dar direção. Queridos, como nós falamos nesta noite no início, essa palavra vai entrar no seu coração e vai germinar 100 por 1. Deus vai te dar direcionamento. Eu não sei o que você falou para Deus ou para alguém essa semana, como está a sua mente, como está seu coração, mas eu quero dizer que em Deus você vai ser direcionada. E aqui a porta da palavra está sendo aberta, eu creio, e que Deus está
liberando sementes do Espírito dele. Espírito de senhorio, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, de conselho e de fortaleza. Você pode até titubear, mas você vai ficar firme, porque Deus é espírito de fortaleza. Aleluia! Ele também libera nesta noite espírito de conhecimento. Espírito 7 de temor ao Senhor. Irmãos, nada na Bíblia é por acaso. Cada vírgula, cada mas, cada portanto, cada sequência, ela tem um objetivo. E no tópico 7 vai dizer que ele vai liberar o espírito de temor ao Senhor. Ah, Deus, ele vai aumentando o nível, ele vai liberando por porções. Paulo vai dizer que o bebê, ele não começa comendo comidas pesadas, ele começa comendo leitinho. Ele começa naquilo que é possível para o organismo dele, para a mente dele, para o físico dele. E aí depois Deus vai melhorando o alimento. E aí dentro de Isaías 11, sobre o Espírito do Senhor, Deus vai aumentando o nível para você degustar da presença do Senhor. Eu fico muito triste, irmão, mas triste mesmo, mas glória a Deus que Deus não nos dá a função de julgar, glória a Deus. Esse dedinho aqui vai precisar voltar para o meu bolso. Deus não nos dá a orientação de julgar. E hoje eu conversando com essa jovem lá no Seja, eu digo assim, exatamente essa função que Deus não deu é que a gente sempre lança a mão. Aí Deus deve assim, pô, não entendeu nada. Deus não nos deu função de julgar. A gente se aproxima do próximo, a gente se aproxima das pessoas para abençoar. Não cabe a nós dizer o nível que você se encontra, porque quem sonda os corações é Deus, quem trata é Deus, nós somos apenas instrumentos. Estamos aqui para dizer, não desista, persista, Deus é contigo. Tudo aquilo que Ele sonhou, Ele vai cumprir, porque Ele é um dos atributos dEle, fidelidade. Aquilo que Ele falou, Ele vai fazer, amém? Em Romanos 12, Deus vai dizer assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o Espírito de Deus com todas as suas potencialidades está liberado para a igreja de Deus. E a palavra vai dizer que a igreja é o corpo vivo de Cristo nesta terra. Todo esse poder, todas essas 7 manifestações que você vai meditar em casa em Isaías 11, 1 e 2, elas estão sobre a igreja e sobre a sua vida. E Tessalonicenses vai dizer que Deus, Ele está olhando para a nossa alma, Deus está olhando para o nosso espírito, Deus está olhando para o nosso corpo, e Ele quer que a gente se santifique integralmente. O vaso precisa entrar no processo do senhorio de Cristo, e Ele está dizendo, precisa se santificar integralmente. E santificação significa separação. Separação daquilo que te distancia de Deus. Separação daquilo que te deixa mais fraco no reino. A gente precisa se distanciar. E aí quando esse Espírito está sobre a igreja, eu entendo que Deus vai liberar pensamentos aqui. Deus vai liberar vontade, raciocínio. A gente precisa levar cativo ao Senhor a nossa vontade.
Porque, queridos, para estar aqui, a nossa vontade foi testada. Para estar aqui, o nosso querer foi testado. Mas eu louvo a Deus porque você conseguiu chegar e a sua vontade foi submetida à autoridade do Espírito Santo de Deus, porque Ele é Senhor. A gente não pode deixar que a obra de Deus seja feita à mercê desse tempo. Eu preciso organizar a minha vida, a minha agenda, o meu pensamento, as minhas intenções, o meu intelecto, tudo pertence a Deus. Eu tenho certeza, se nós não estivéssemos aqui, ou se nós não tivéssemos separado um momento para ouvir a palavra de Deus, escolhas estavam à nossa disposição, mas nós escolhemos estar na presença do Senhor dos Senhores, aquele que endireita as nossas veredas, aquele que cuida do nosso espírito, aquele que fala na nossa consciência. A palavra consciência é com conhecimento. Tem gente que quer ter consciência de Deus, mas não conhece. Como é que eu vou chegar perto do Pai? Como é que eu vou ver milagres? Como é que eu vou ser tratada quando eu conheço Deus? Consciência vem com conhecimento. O prefixo da palavra consciência, ou da palavra conhecimento, e da consciência é conhecimento. E Deus vai nos revelar tudo o que Ele é e tudo o que Ele pensa através da palavra. Aí eu pergunto, eu conheço o Antigo Testamento, onde Deus se revelou ao antigo Israel, onde Deus levantou homens e profetas, onde Deus profetizou que viria o Messias, o renovo, o ramo de Jessé. Eu conheço o Antigo Testamento, eu conheço o Novo Testamento. Eu conheço o Evangelho de Jesus através das cartas de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu conheço. A Bíblia é a revelação de Deus para o seu povo. E ali eu vou entender o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Precisamos viver as verdades da palavra de Deus para que isso faça parte da nossa consciência. Consciência cristã. Consciência de amor ao próximo, consciência da minha missão no reino. A palavra de Deus diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com certeza, sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, aquele que lança também mão do arado não pode olhar para trás. Ou seja, gente, tem colheita nos esperando. E a palavra de Deus, ela precisa estar na nossa consciência. Eu lembro que Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele falou assim, lembra das coisas que você aprendeu quando criança, que a sua mãe Eunice te ensinou e a sua avó Lloyd ensinou. Elas vão te direcionar, elas vão te ensinar, porque a palavra de Deus é um instrumento que alinha mente, corpo e coração. Queridos, quantas pessoas estão sofrendo porque mente, espírito e coração estão desalinhados. Mas quando Paulo falou assim, lembre-se daquilo que você aprendeu, ou seja, não esqueça o que você aprendeu quando criança. E é ela que vai te direcionar pelos caminhos do Senhor, ela que vai te ensinar, ela que vai te organizar. Lembre das sagradas escrituras, elas vão te tornar sábio para a salvação. Ou seja, Deus nos alcançou, mas a gente tem que segurar firme a nossa salvação em Cristo Jesus. As escrituras, ela é inspirada, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir o homem em justiça.
para que o homem de Deus e a mulher de Deus seja preparado para toda boa obra. Finalizando, eu quero dizer que a obra que Deus tem para nós começa no nosso coração. Se ele não foi rendido, a gente vai precisar voltar lá atrás. O segundo momento que Deus começa a fazer a sua obra é na nossa família. Os valores de Deus precisam ser despertados em nossa família. Eu lembro daquela mulher que perdeu uma dracma perdida. A gente fala sobre a salvação, mas às vezes a gente está tão preocupado em procurar a salvação fora do nosso lar que às vezes o nosso lar se perde. O que ela fez? Ela acendeu a candeia, ela varreu a casa e ela procurou diligentemente. Queridos, o Espírito do Senhor, ele está liberalmente sendo presenteado para a igreja. Começa no nosso coração, enxerta a nossa família, para depois começar a fazer fora do nosso lar. Hoje nós tivemos uma reunião de oração e Deus ministrou ao nosso coração que os milagres e propósitos de Deus, aquilo tudo que é grande, começa dentro do nosso quarto. Você entra na casa, você passa no corredor, você vai para o seu quarto, você fecha a porta. Ou seja, é no íntimo da sua casa que começam os grandes milagres. Você pode colocar de pé? O Espírito do Senhor está sobre nós. O que você precisa de Deus? Como nós falamos no início, a palavra não volta vazia. Eu sei que ela atingiu o seu coração. Eu não vou orar por você, você vai orar por você mesmo. Você vai dizer para Deus que resposta nós vamos ter diante de tanta palavra. Qual é a nossa resposta? E a Bíblia vai dizer que a um coração contrito Deus não rejeita. Então nós vamos ficar alguns segundos em silêncio. Nós só vamos ouvir o som suave.